Fala galera, eu queria trazer um recado na forma de uma reflexão para você hoje. Durante muito tempo a gente viveu com um desejo trancado no peito nesse país. Era um desejo por honestidade, dignidade, prosperidade e também por autopertencimento, por lógica e, acima de tudo, verdade. As manchetes dos jornais e revistas, elas vendiam algo que a gente sabia que não estava certo. Alguma coisa estava errada e essa coisa ia ficando mais errada ainda a cada ano que passava. Os discursos e ideias daquelas pessoas, daqueles canalhas que haviam literalmente comprado os cargos de liderança nesse país, esses discursos desses bandidos, eles não correspondiam à nossa realidade e nem à nossa expectativa. Essas pessoas falavam de segurança e a cada mês as taxas de assassinato iam aumentando mais. Estupros, roubos, atrocidades, raramente essas coisas eram punidas. E quando elas eram punidas, as punições nem de perto lembravam alguma coisa parecida com justiça. Os bandidos que haviam comprado o poder, eles falavam em igualdade, mas a desigualdade só piorava. Eles falavam de educação, de pátria educadora, e as escolas iam ficando mais ineficientes, os professores iam ficando mais desvalorizados e a educação ia ficando cada vez mais deseducadora. Eles também falavam de honestidade, mas os escândalos de corrupção se tornavam rotineiros e o dinheiro de nós, nosso dinheiro, dos pagadores de impostos, ele ia sumindo. Bilhões e bilhões de reais foram para fora para poder financiar ditaduras e regimes comunistas, como em Cuba, na Venezuela, na Angola, no Congo, na Guiné Equatorial, no Gabão. Aqueles líderes lá, entre aspas, eles falavam de união e tolerância, mas eles plantaram intolerância e tornaram os brasileiros cada vez mais divididos entre si. Na minha época de criança, lá na década de 70, nós éramos mais de 90 milhões em ação. Eu lembro disso nos hinos da Copa. Familiares, amigos, e tinha um monte de gente que ia unida e vê os jogos, e havia um sentimento de não divisão entre os brasileiros. A gente era uma nação. A gente tinha dificuldade, mas nos nossos corações nós éramos uma nação. Se você viveu aquela época, você sabe exatamente do que eu estou falando. E então a gente avançou em direção aos anos 2000. E a gente avançou como? Fatiados em lutas de classe, em lutas por direitos, por cotas, privilégios, bolsas, assistencialismos. Os líderes esquerdistas, eles venderam ilusões de esperança e entregaram nada além de incerteza, impunidade, degradação, dependência e auto-vitimismo. E eles cobraram como preço por esse excelente serviço o orgulho que a gente tinha de nossa nacionalidade, e roubaram também a vontade que cada um de nós tinha em ser soberano sobre seu próprio destino. A eleição de Jair Bolsonaro, ela representou um ponto final nesse projeto socialista de apodrecimento nacional. Não se trata de um salvador da pátria, ok? É um grito de basta. Se você não consegue entender o que é esse grito de basta, procura um médico aí e limpa seus ouvidos. Basta de financiar o narcisismo, basta de financiar e ficar aí celebrando a egomania, a psicopatia, a tirania e a ladroagem de falsos heróis que jamais pensaram na gente, jamais pensaram no povo. Esses falsos heróis são os verdadeiros bandidos, eles são os verdadeiros fascistas. Que sejam todos penalizados pelo rigor da lei. Basta também de aguentar essa porcaria dessa mídia
antipatriota que luta dia e noite, a cada minuto, para afundar o país que nos acolheu ou que nós escolhemos viver. Essa mídia, ela é uma desgraça e praticamente não salva quase nada dela. Eu desejo que essa mídia enfrente o descrédito e a falácia progressiva, que eles vão todos para o olho da rua. Assim como os falsos heróis, essa mídia não nos merece. Nós somos conservadores em nossos espíritos. Essa é a natureza do brasileiro. A esmagadora maioria de nós trabalha, paga suas contas com algum sacrifício e tem grande apreço por valores como família, tradição, bom caráter, bons costumes. A eleição do Bolsonaro foi a assinatura por um manifesto de soberania. Soberania do amor pela família, do amor pela pátria, acima de um projeto de poder socialista que roubou os valores que nós sempre estimamos. No tsunami que seguiu aí a eleição do Bolsonaro e que continua se estendendo ao longo desse ano, vários movimentos se disseram conservadores. Alguns desses movimentos e algumas dessas pessoas que surgiram, elas são só oportunistas, elas não passam de estelionatários fingidos com os velhos propósitos escusos de sempre. Mas alguns movimentos são legítimos. São pessoas que tentam se organizar para dar voz àquele lema que a gente está já cansado de ouvir: nossa bandeira jamais será vermelha. Essa sociedade organizada, ela está começando a brotar do lado direito. O conservadorismo finalmente está tendo espaço para brotar e florescer em toda parte. E essa quebra das narrativas hegemônicas que a gente viveu até aqui, isso é o que representa o verdadeiro espírito democrático. Um desses movimentos, ele atende pelo nome soberanistas. É um movimento espontâneo, voluntário, iniciado por pessoas simples como eu e você. São pessoas que querem que este momento de mudança no cenário político, ele realmente represente uma mudança e não um episódio efêmero, uma nota de rodapé nos livros de história. O movimento soberanistas, assim como o movimento Avança Brasil, a Articulação Conservadora, o Docentes pela Liberdade e o Direita Minas, entre muitos outros, eles representam atitudes legítimas para fincar a bandeira do conservadorismo como uma voz a ser ouvida nas ruas e nas urnas. Se você discorda do socialismo, se você espera que aquela perdição do esquerdismo fique repousando durante longos anos longe dos cofres e dos rumos desse país, eu recomendo que você se engaje. Platão escreveu que a maldição de quem não gosta de política é ser governado pelos que gostam. E quer você queira ou não, nós somos todos animais políticos. Então se envolva. Procure páginas conservadoras e de direita nas redes sociais. Participe, leia, estude, apoie esses guerreiros. Apoie o nosso presidente eleito. O país de agora e o país que nós desejamos para o futuro só tem a ganhar com isso. Um abraço, gente boa, e que a luz da sabedoria esteja com você.